Graça e paz a todos. Eu sou o irmão Bruno Jefferson da Igreja de Cristo em Apodi e hoje tenho mais uma rica oportunidade de compartilhar uma porção da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, com você, meu querido, minha querida. Hoje iremos fazer uma leitura que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, começando do versículo de número 13. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 18. Repetindo, primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Diz assim a santa palavra de Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos irmãos, sempre que eu vou pregar uma mensagem cujo tema é arrebatamento, eu fico muito animado, eu fico muito feliz, porque estou certo que o dia do arrebatamento se aproxima e que para aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, vai ser um dia extremamente feliz, extremamente glorioso. Talvez esse texto que nós acabamos de ler da Bíblia Sagrada, de 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, é o trecho talvez mais claro na Bíblia inteira acerca do assunto arrebatamento. Existem outras passagens na Bíblia que tratam desse assunto, mas talvez essa seja a passagem mais clássica e mais clara para nos ensinar como será o arrebatamento. Quem será arrebatado? O que vai acontecer com aqueles que não fizerem parte do povo de Deus? Então esse trecho da palavra vai falar muito sobre essas questões. E a primeira coisa que me leva a ser observada nesse texto é o motivo pelo qual Paulo escreveu a igreja em Tessalônica. Vale lembrar, estudando um pouco da geografia da região, da história da região, que essa igreja Paulo fundou lá na região da Tessalônica, né, que fazia parte do Império Romano na época, né, e ser crente em Tessalônica, ser cristão naquela cidade, naquela região que fazia parte do Império Romano, não era uma tarefa nada fácil, porque todos aqueles que faziam parte do Império Romano deviam obediência, respeito, reverência e até mesmo adoração somente ao imperador César, que era aquele que tinha todo o poder no Império Romano. Então imagine como era difícil você ser crente, ser cristão naquela cidade de Tessalônica, sabendo que os seus próprios vizinhos, os da sua rua, da sua sociedade, todos eram obedientes a César e não necessariamente obedientes a Deus. Era muito complicado. Então os irmãos em Tessalônica estavam bastante preocupados sobre principalmente dois assuntos: sobre a questão da ressurreição dos mortos e sobre o assunto que diz respeito à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta aos Tessalonicenses. Era uma forma dele acalmar os corações dos irmãos que estavam afligidos, né, e dizer para eles: olha, descanse o coração de vocês. A ressurreição vai ser assim, a volta de Cristo vai ser assado. Então, que vocês possam se consolar com essas palavras. Então, a mesma lição que Paulo deu aos irmãos em Tessalônica serve para nós nos dias atuais.
nós precisamos descansar os nossos corações, confiando inteiramente na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na promessa gloriosa de que Ele voltará e virá buscar um povo seu, quer seja aqueles que já morreram crendo em Jesus, quer seja aqueles que estiverem vivos quando esse glorioso dia chamado arrebatamento de fato chegar. Então vocês já deram para compreender que o arrebatamento vai ser o evento mais impactante da história da humanidade. De igual modo, o arrebatamento é o evento mais esperado, desejado pela Igreja do Senhor Jesus, por todos os cristãos que existem ao redor do mundo. Porque vai ser um dia onde o Senhor Jesus vai vir nos céus, nos ares, né? Ele vai vir com anjo, com voz de trombeta, ele vai vir nas nuvens e vai arrebatar. Isto é, ele vai tomar para si, ele vai levar para o céu de glória todos aqueles que fazem parte do seu povo. E você sabe o que é mais interessante? Ele vai levar tanto os que estiverem vivos na oportunidade, mas antes disso ele vai levar primeiro aqueles que estiverem mortos, ou seja, aqueles que tiverem morrido na esperança da salvação. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Ele venceu a morte, ele manda na morte. Ele tem poder para dar vida e tem poder para matar. Então, no dia do arrebatamento, todos os que forem de Jesus, independente de cor, independente de condição social, independente de ser bonito ou feio, magro ou gordo, rico ou pobre, de ser americano ou de ser asiático, não interessa. Todos os que forem cristãos ao redor do mundo, que estiverem vivos ou mortos, mas forem verdadeiros discípulos de Jesus, esses serão arrebatados no grande dia do arrebatamento, que nada mais é do que a volta do Senhor Jesus para vir buscar a igreja dele, tá? Então, Paulo começa escrevendo essa passagem que nós lemos, dizendo para os irmãos em Tessalônica que não queria que eles fossem ignorantes acerca daqueles que já dormiam, para que não se entristecessem como os demais que não têm esperança. Primeira coisa que me chama a atenção é que Paulo não disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que estão mortos. Ele usou uma expressão eufêmica chamada de dormir, aqueles que já dormem. Ele estava dando uma clara ideia de que aqueles que morrem na esperança da salvação, aqueles que já foram mortos, já foram sepultados e descansam agora em paz, estes aí que morreram na esperança da salvação que há em Jesus, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles estão dormindo. Isto é, eles já gozam de paz. Eles não têm mais dores, eles não têm mais medo, o pecado não tem mais poder sobre eles não podem mais ser tentados, eles não podem mais sofrer nenhum tipo de doença, de enfermidade. Eles descansam, eles dormem no Senhor, aguardando o chamado de Jesus Cristo para ressuscitarem dentre os mortos, ganharem um novo corpo, desta vez um corpo espiritual, incorruptível, semelhante ao que Jesus tem, né? E entrarem com o Mestre para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então Paulo estava dizendo aos irmãos tessalonicenses: olha, vocês não devem ficar entristecidos, porque tem muita gente que já perdeu as esperanças. Paulo estava dizendo para os irmãos da igreja em Tessalônica que eles não eram como os demais que não têm esperança. E sabe o que isso me ensina? Que você que me escuta e que é servo ou serva de Jesus, seguidor ou seguidora do Mestre, você também tem uma firme esperança. Existe um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre. A esperança do crente, a esperança do cristão é Jesus de Nazaré e essa não morre mais. Jesus veio aqui na terra cumprir uma missão, ele veio morrer pelos nossos pecados para que pudéssemos alcançar o perdão dos nossos pecados, mas nunca mais Jesus vai precisar vir aqui na terra fazer-se homem novamente e morrer em favor dos pecados, porque ele fez isso uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi perfeito e é extensível a todo aquele que nele crê.
Ou seja, se você crê que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o receber em seu coração e confessar com a sua boca que Ele é o seu Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, você também fará parte do povo de Deus. E você também será arrebatado quando chegar o dia do arrebatamento. Então Paulo estava dizendo para os irmãos tessalonicenses, você tem esperança. A esperança do mundo é a última que morre. A sua esperança, crente, não morre mais. Porque a sua esperança é Jesus de Nazaré, que já morreu, mas já ressuscitou, para que nós tenhamos não somente vida, mas vida com abundância. Então Paulo lembrou isso aos irmãos tessalonicenses. E ele explicou por que ele cria nisso. Porque ele disse, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, o mesmo Pai que está nos céus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é poderoso para ressuscitar qualquer um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E isso é muito interessante, porque eu fico imaginando, se Jesus tivesse apenas sido morto e sepultado, mas não tivesse ressuscitado, toda a nossa pregação seria vã. Só faz sentido falar em salvação, só faz sentido em falar em vida após a morte, quando nós entendemos que em Jesus nós teremos verdadeira vida depois da nossa morte. Por quê? Porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Daí nós entendemos que Jesus venceu a morte, que Jesus é maior do que a morte e que assim como o Pai o ressuscitou dentre os mortos, assim também nós podemos ser ressuscitados. Porque se a ressurreição não fosse uma doutrina verdadeira, não fosse bíblica, não fosse algo realmente que aconteça, toda a nossa pregação seria vã. Não faria sentido eu estar pregando sobre isso para você. Não faria sentido os diversos livros que tratam a respeito disso na Bíblia Sagrada. Não faria sentido toda a doutrina do cristianismo. Não faria sentido. Mas como Jesus venceu a morte, nós em Cristo, nós em Jesus, poderemos sim vencer também, crendo no sacrifício que ele fez na cruz, né? E aí, Paulo vai falar justamente de como se dará a ordem da ressurreição no que diz respeito ao arrebatamento. Ele disse que aqueles que morreram em Cristo, que ele usa aqui a expressão dormir, aqueles que dormem no Senhor, esses ressuscitarão primeiro. Aleluia. Então, quando chegar o dia do arrebatamento, que pode ser inclusive daqui a pouco, Jesus, o Senhor nosso Deus é quem sabe, então, quando chegar o dia do arrebatamento, várias pessoas vão ser chamadas de seus túmulos e retornarão à vida. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, talvez o lugar mais interessante do mundo para se estar no dia do arrebatamento talvez fosse o cemitério. Por que eu estou dizendo isso? Porque vários túmulos vão se abrir, várias pessoas vão ser chamadas dentre os mortos e ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo. Depois de serem ressuscitados, eles serão arrebatados e irão aos ares, juntamente com o Senhor, para estar com Ele para todo sempre. Então, qual é a ordem da ressurreição? Primeiro vai ser ressuscitado os que morreram em Cristo. Depois vai ser arrebatado aqueles que estiverem vivos. Mas como eles vão estar vivos, eles serão transformados e depois serão arrebatados. Note que no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Porque nesse processo de ressurreição e transformação, ambos receberão um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, como eu já disse. E aí eles entrarão no céu de glória. Com esse corpo glorioso, não se sentirá mais dor, não seremos mais tentados, não envelheceremos mais, não adoeceremos mais, não morreremos mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então a ordem do arrebatamento é essa. Primeiro os que estão mortos serão ressuscitados e arrebatados, depois os que estiverem vivos serão transformados e na sequência arrebatados. Que dia glorioso, que dia maravilhoso vai ser esse.
Aí talvez você pergunte, e o que vai acontecer com aqueles que morreram, mas não morreram na esperança da salvação que há em Jesus? Não morreram crendo e confessando Jesus como seu Senhor. No dia do arrebatamento, estes que não confessaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, vão continuar mortos. Vão continuar mortos, vão continuar sepultados, e somente algum tempo depois, né, que Jesus voltará como juiz para julgar os demais e as nações. Ele vai fazer um julgamento que a Bíblia nos ensina que seria o julgamento do grande trono branco, onde aqueles que morreram e voluntariamente negaram a Cristo, né, serão desta vez ressuscitados, mas tão somente para ouvirem a condenação pelo fato de não terem aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, no dia do arrebatamento, aqueles que morreram, mas morreram sem serem crentes em Jesus, sem serem cristãos, sem serem verdadeiros discípulos do Mestre, eles vão permanecer mortos. E somente algum tempo depois é que eles vão ser ressuscitados, né? Dessa vez apenas para receber condenação. Aí você pergunta, e os que ficarem vivos, mas não forem arrebatados? Por não serem de Cristo, por não serem verdadeiros discípulos de Cristo. Estes ficarão vivos, né? E irão passar por um momento de grande sofrimento, porque imagina aí como é que vai ficar o mundo. Na hora que milhares de pessoas do mundo sumirem ao mesmo tempo. Você já imaginou? Isso vai ganhar os jornais, vai ser notícia em todos os jornais, vai ser notícia na televisão, no rádio, na internet, que centenas de milhares de pessoas pelo mundo todo desapareceram de uma hora para outra. E aí, imagine aí, para aqueles que ficarem aqui na Terra vai ser um momento de muito sofrimento, vai ser um momento de muito pesar. Várias pessoas vão ver que a igreja foi arrebatada e que eles ficaram. Pense numa coisa que deve ser terrível, é o sentimento de pesar que vai ter para aqueles que ficarem quando Jesus vier arrebatar a igreja dele. Por isso, meu querido que escuta essa mensagem, a minha oração é que essa pregação vá de encontro ao seu coração. Que você entenda que o arrebatamento da igreja é uma coisa certa. Tão certa como o ar que nós respiramos está disponível para todo mundo, é o arrebatamento da igreja. Jesus ele vai sim voltar a qualquer momento para arrebatar o povo dele. E enquanto você estiver vivo, você tem oportunidade de recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E aí, quando chegar o momento do arrebatamento, você vai ser arrebatado com ele. Quer você esteja morto, quer você esteja vivo. Mas se você voluntariamente escuta essa pregação e não leva a sério, e escuta essa mensagem e pensa que isso aqui é brincadeira, dura coisa vai ser para você se você morrer sem antes crer nessa palavra. E dura coisa vai ser para você se você estiver vivo e Jesus arrebatar a igreja. Porque você ainda vai ter a oportunidade de salvação mesmo após o arrebatamento. Mas vai ser muito mais sofrido, muito mais difícil, porque vai se iniciar na terra, quando a igreja for arrebatada, um período muito triste chamado de tribulação. Que, como o próprio nome já diz, vai ser um momento de intenso sofrimento. Como a igreja não vai estar mais aqui na terra intercedendo pelo mundo todo, vai ser um momento de grande sofrimento para os que ficarem, de muita dor, de muito sofrimento e até mesmo de muitas e muitas mortes. Então, o meu conselho para você, que é o que está na Bíblia, é: creia no Senhor Jesus Cristo hoje e será salvo tu e também, se Deus quiser, a sua casa. Assim eles creriam também. Creia no Senhor Jesus hoje, não deixe para amanhã. O arrebatamento é o momento mais lindo da história da humanidade para aqueles que estão esperando Jesus. Mas, por outro lado, vai ser o momento mais triste, mais sofrido para aqueles que morreram sem Cristo ou para aqueles que estiverem vivos, mas sem ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí Paulo encerra a palavra dele, e eu encerro a minha, quando ele diz para os irmãos tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo estava dizendo é: fique feliz, saiba que Jesus virá buscar você. Você que é crente, você que é cristão, você que não tem vergonha do nome de Jesus e que tem ele como seu único
suficiente Senhor, único e suficiente Salvador. Esse é um motivo de muita e muita alegria. Console-se com isso. Descansa no Senhor. Breve o Rei está voltando. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.